A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Conversamos hoje a respeito de diabetes. Muito bem, diabetes, uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo todo, é uma doença complicadíssima de lidar, porque ela vem de forma silenciosa, ela atua de forma silenciosa no organismo das pessoas, aquele descontrole da glicemia que quando nós vamos ao médico, o médico fica no nosso pé, né? Como que está a sua glicemia? Quanto que está a sua glicemia? Tal? Tem acompanhado a glicemia? Tal? Esse dado, né? Glicemia, hemoglobina glicada, que é uma outra informação que a gente tira para acompanhar os níveis de açúcar no sangue, é muito complicado isso. A convivência com essa doença é muito complicada. Qual que é o grande problema que eu vejo no diabetes? O fator desinformação. As pessoas não acreditam que a longo prazo essa doença vai provocar problemas para ele, vai trazer problemas para membros inferiores, para os olhos, para o coração, para o rim. Nós não conseguimos ter essa noção. Então eu me deparo muito no consultório, o paciente reclamando: doutor, minha visão está ruim, eu estou péssimo, tal, e ele já tem alterações na retina, ele já é um paciente com alterações retinianas, tal, mas então, tá, e o que você está fazendo? Não, eu continuo tomando minha cerveja, eu continuo bebendo, eu continuo tomando refrigerante, eu continuo comendo, mas você sabe que não pode. Ah, mas não dá para aguentar, né, doutor? Sabe como que é? Então, eu costumo dizer que essa responsabilidade sobre a sua doença é muito importante.
Passamos recentemente agora pela campanha de conscientização do diabetes, né? Foi a semana do diabetes. Tem se tentado inúmeras campanhas para orientar as pessoas, olha, tome cuidado, pratique atividade física. Nós sabemos hoje, através de estudos, isso aqui não é nada empírico, ninguém está falando de orelhada, né? Nós sabemos que praticar atividade física moderada, o que é isso? 40 minutos de caminhada por dia, você pode melhorar muito os seus níveis de colesterol, de glicemia, né? Fazer um controle muito mais fácil da sua glicemia e ter uma vida muito mais saudável. Mas por incrível que pareça, as pessoas acham isso muito complicado e ninguém toma esse comprimido todo dia, que é o caminhar 40 minutos por dia, né? Então, o que está acontecendo? O que eu me deparo cada dia mais no consultório? Pessoas que vão para a sua consulta trocar os seus óculos, estão insatisfeitos com a sua visão, porque a visão não melhora, e você vai fazendo a entrevista, vai conversando com o paciente, você percebe que a glicemia dele não mantém um nível de controle, e cada vez que ele tem uma oscilação, uma variação do seu nível glicêmico, o que acontece? Ele tem um embaçamento da visão. Eu tenho muitos pacientes que aprenderam a controlar a sua glicemia através da visão. Quando ele percebe que a visão está turva, perdeu a qualidade de visão, ele já sabe que o nível de glicemia dele está alterado. Muito bem, por que isso acontece? Acontece por inúmeros fatores metabólicos, que quando você tem alteração da glicemia, você provoca o desfocar das imagens, né? Então isso é um alerta importante. E também você pode ter as alterações da visão já por lesões na retina. Aqui a coisa já é muito mais complicada. Só relembrando um pouquinho de anatomia, a retina é aquela estrutura laranja que nós temos dentro do olho, né? Quando quem já fez exames de fundo de olho ou já fez a chamada retinografia, já tem uma foto interna do olho, é uma laranja, né? Na realidade, a retina é uma película, como se funcionasse um filme da máquina fotográfica, que é responsável por nos dar a visão. E o que acontece? O diabetes, ele atua não diretamente na retina, mas ele atua nos vasos da retina, né? Na artéria, nas veias, não só da retina, do rim, do coração. É muito comum o paciente ter um infarto agudo do miocárdio por diabetes, por alterações diabetogênicas. E o que acontece? Nos nossos olhos não é diferente. Esse efeito de lesão a longo prazo que a gente fala, né, que aquilo vai a longo prazo minando e vai estragando a permeabilidade dos capilares, das veias, das artérias dos nossos olhos, tá? O que acontece? Você passa a ter a chamada retinopatia diabética. Esse termo, retinopatia diabética, você pode ser classificado em leve, moderada e grave. Quando você se depara com essas alterações, é porque o paciente vai tender a caminhar para um desfecho ruim. Esse desfecho ruim se trata de hemorragias, descolamento de retina, edema macular causado pelo diabetes, né? São termos mais técnicos, mas são alterações que vão acontecer e que, infelizmente, o tratamento, quando essas doenças já estão instaladas, essas alterações já estão instaladas, é muito difícil. Hoje, o arsenal tecnológico nos permite tratar, então, uma retinopatia diabética, né, não proliferativa ou proliferativa. Podemos pensar, vamos tratar com laser. Ok, o laser ainda é um arsenal importante no nosso tratamento para diabético. Vamos tratar com as injeções, as chamadas injeções, que hoje todo mundo escuta falar, toma uma injeção no olho, literalmente, né? São as injeções de anti-VEGF. Hoje há uma discussão, uma batalha para que o SUS libere, não libere, enfim, foi liberado o uso do anti-VEGF para as retinopatias diabéticas. O que na realidade você imaginar que você vai se submeter a uma injeção intraocular para tentar bloquear uma evolução de uma doença que não para de evoluir. É muito complicado isso. Então, por que não tentarmos não deixar chegar ao estágio, né? Existem pessoas que têm um metabolismo tão alterado que mesmo fazendo tudo direitinho, glicemia controlada, tal, elas acabam evoluindo para um desfecho ruim, mas isso é exceção. A regra é pessoas que estão controladas, mantêm hábitos de vida saudável, atividade física, alimentação correta, níveis de glicemia controlado, dificilmente esse paciente evolui para uma situação grave em relação ao seu diabetes, né? A sua retina, ela tem uma capacidade de proteção também, que quando você faz a sua parte, ela também vai fazer a parte dela. Agora, quando você começa a ter hemorragias, as chamadas microhemorragias, você começa a ter alterações mais graves que deformam toda aquela estrutura da retina. Só lembrando um outro detalhe, a retina é um tecido muito diferenciado, né? Tecido é o termo que a gente dá para qualquer órgão ou do nosso corpo.
Esse tecido diferenciado, tudo que são células diferenciadas, muito diferenciadas, elas não se regeneram. Isso é importante entender. Células não tão diferenciadas, elas se regeneram de forma mais fácil. Então, o que acontece? As lesões que vão acontecer na sua retina, pela retinopatia diabética ou por outras alterações, elas são irreversíveis. Ou seja, o que estragou não volta, você não consegue consertar. Você pode quebrar o galho, você pode dar uma melhorada, mas você restabelecer o equilíbrio e deixar isso novamente como era antes, não volta mais. Então, o recado que a gente sempre tem que deixar assim: controle sua glicemia, visite o seu médico oftalmologista, faça os seus exames de rotina, fundo de olho, muitas vezes ele vai estar pedindo para você os exames de retinografia, OCT, tomografia de coerência óptica, tal, para que ele consiga acompanhar qualquer alteração que vá surgindo durante ao longo da sua vida. Detectando precocemente microhemorragias, tal, eles já começam normalmente um tratamento, né? Já se pensa, não, então vamos fazer um laser para protetor, vamos fazer um anti-VEGF, se necessário, quando você já tem alterações mais graves. Mas tudo funciona quando você trabalha no âmbito da prevenção. Quando você espera aquela situação se instalar com perda de visão importante, muitas vezes isso já é tarde demais. Por mais que o seu médico especialista corra para te salvar ou corra para salvar esse olho, dificilmente ele consegue. E aí é uma frustração danada, né? É muito comum o cliente já ter rodado 5, 6 consultórios, como se assim, ninguém é capaz de solucionar o problema dele. Infelizmente não vai ser, e quando chega para mim lá também não vou ser eu que vou conseguir resolver. Por quê? É uma doença agressiva, é uma doença que gera lesões irreversíveis e que um conjunto de atitudes que você tem que tomar a partir do seu diagnóstico, então eu fui diagnosticado diabético, começa ali o seu cuidado, o seu controle, a sua alimentação mais saudável, a prática de atividade física, tal. Claro que ninguém tem que ficar esperando isso acontecer para começar a fazer essas coisas, mas normalmente nós agimos por uma reação, né? Então, nossa, descobri que eu estou diabético, pronto, aí a pessoa começa, né? Isso quando ela se conscientiza, porque tem muitos que falam, estou diabético, tá bom, tá ótimo, e assim vou levando, e não faz nenhum cuidado, as orientações que o profissional de saúde passa para ele, o nutrólogo, o nutricionista vai lá, orienta, fala, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, vai te ajudar, tal, tal. Mas a maioria das pessoas não leva isso a sério. Então, o alerta que eu quero deixar, como foi a campanha do diabetes, né? Alerta para os olhos especificamente, que aqui é o meu foco, tome cuidado, cuide-se, né? Fique atento, visite seu médico oftalmologista periodicamente, não deixe de acompanhar, né? Converse com ele e principalmente, assuma a responsabilidade do seu problema, né? Tenha hábitos de vida saudável, alimente-se, controle sua glicemia, pratique atividade física, tá? Que eu tenho certeza que com essas medidas você já tem uma grande chance de não desenvolver o pior cenário da retinopatia diabética. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito.
Tema antigo, tema já muito falado, glaucoma, mas um tema muito importante. Eu costumo dizer que pacientes no consultório com suspeita ou com quadro diagnóstico de glaucoma, é sempre um desafio tratar esse paciente ou sempre um desafio fazer diagnóstico de glaucoma. O glaucoma é uma coisa que parece ser simples quando nós falamos, porque tenho glaucoma, eu tenho pressão alta nos olhos. Na realidade não é bem assim que funciona. Você pode ter desde um hipertenso ocular, uma pessoa que tem uma pressão elevada nos olhos, mas não ter glaucoma. Você pode ter um paciente com pressão ocular normal e ter alterações glaucomatosas. Então, eu sempre digo, glaucoma é um diagnóstico lento, difícil, demorado. Muitas vezes na convivência com esse paciente durante anos, 5 anos, 4 anos, tal, é que eu consigo realmente fechar um diagnóstico de glaucoma. Então, o que a gente deixa sempre um alerta em relação ao glaucoma, né? Então, o paciente chega no consultório, doutor, meu pai tem pressão alta no olho. Pronto, isso é um alerta importante. Por quê? O componente genético hereditário do glaucoma é muito importante, é muito forte. Tanto é que nós orientamos que todos os familiares, onde existe o pai, a mãe, alguém com glaucoma, que todos os familiares sejam rastreados, sejam examinados com o objetivo de diagnóstico. Existem várias formas de glaucoma. Existe o glaucoma crônico, que é o mais comum, tá? Que é 80% da doença do glaucoma, é o glaucoma crônico, que ele é insidioso, é silencioso, ele não manda recado, ele não dói, ele não tem sintomas. O paciente vai ao consultório para uma consulta de rotina, chega lá, o médico oftalmologista vai fazer o exame de fundo de olho e, para sua surpresa, novamente encontra uma imagem lá alterada do nervo óptico e aquilo passa a ser o que a gente chama de nervo óptico suspeito. O suspeito nada mais é do que como aquele indivíduo que fica parado lá na porta da sua casa, 2, 3 dias, você fala, puxa, será que vai assaltar minha casa? Será o que está fazendo e tal? Enquanto você não investiga, fica uma suspeita. Pode ser nada, simplesmente é uma pessoa que está perdida ali, ou pode ser realmente uma pessoa com más intenções. Nós, quando examinamos o nervo óptico, que é uma estrutura importante dos nossos olhos, responsável por levar as imagens para o cérebro, o que acontece? Ele tem uma série de características que muitas vezes nos confundem, ao mesmo os profissionais mais experientes, em relação ao diagnóstico do glaucoma. Por isso que hoje em dia ninguém faz diagnóstico de glaucoma, ou muito difícil um especialista fazer um diagnóstico de glaucoma apenas com um exame. Fiz o exame de fundo de olho, ele tem glaucoma. Não. Na realidade, nós fazemos o exame de fundo de olho, depois nós fazemos fotografias para comprovar e fotografar esse nervo óptico, nós fazemos exames de espessura da córnea, fazemos exames de tomografia de coerência óptica para avaliar, exame de campo visual, curva de pressão ocular. Para que tudo isso? Para que você tenha certeza de que quando você iniciar um tratamento com um paciente com sintomas, ou mesmo que ele seja assintomático de glaucoma, você tenha certeza do diagnóstico. Fechar o diagnóstico no glaucoma muitas vezes é uma coisa muito difícil. Diferente daquela pessoa que tem um glaucoma agudo. O que é isso? Na realidade, ele tem um pico de pressão tão alta nos olhos que é devastador, uma dor insuportável. Esse diagnóstico, teoricamente, é o mais fácil de fazer. O tratamento é o mais difícil. É uma doença que normalmente cega e de forma muito agressiva. Agora, o outro glaucoma, que é justamente o crônico, que é silencioso, que não manda recado, esse você tem que estar sempre acompanhando com o seu médico oftalmologista. Por quê? Só ele tem condições de ficar acompanhando através de exames, através do controle da sua pressão ocular, para que ele vá monitorando a evolução dessa doença. Falamos no começo da nossa conversa a respeito de uma pessoa que pode ter uma pressão ocular normal e ter glaucoma. Como que funciona isso? Bom, o que muitas vezes acontece? Ele tem realmente níveis de pressão normais, mas ele tem uma predisposição às lesões que a gente chama de lesões na cabeça do nervo óptico. E por que acontece isso? E é um efeito paradoxal do chamado baixo fluxo arterial, da madrugada. Como que funciona isso? Na realidade, muitas vezes pessoas que tomam medicamentos antihipertensivos e de forma bastante importante, eles fazem o que a gente chama de baixo fluxo noturno. Quando você tem esse baixo fluxo, você tem um processo que a gente chama de hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio na cabeça do nervo óptico, provocando alterações glaucomatosas com o paciente de pressão normal.
Isso é comum? Não, isso é raro. O glaucoma de baixa pressão, chamado assim, ele é bem mais difícil de encontrar, nós nos deparamos muito pouco, mas quando você tem a suspeita disso, você tem que investigar, pedir ao cardiologista para fazer uma avaliação dos níveis de pressão arterial desse paciente, e quanto mais baixo, maior o risco muitas vezes. Então, veja como é complexo. Eu falo de pressão do olho, tenho que falar de pressão arterial, que eu tenho que falar de baixa pressão. Quer dizer, hoje muitos pacientes chegam no consultório muitas vezes criticando às vezes um outro profissional, porque não viu que eu tinha glaucoma. Muitas vezes não vai ver mesmo, demora, é difícil, requer exames, não é uma coisa assim simplista, imediatista, e o tratamento, infelizmente, quando fechado o diagnóstico, é crônico, você tem que tratar isso para o resto da vida. Não tem cura, tem tratamento. Você vai usar o colírio, você vai fazer os exames de controle, a vida leva-se normal, tudo certinho, mas tem que ser acompanhado e tem que ser controlado. Então, eu vejo muito isso e, infelizmente, tenho visto cada vez mais pessoas que vêm se avaliando em serviços onde não tem médico oftalmologista, eles vão lá simplesmente para fazer o seu óculos e tal. Isso, inclusive, é contra a lei, mas, enfim, esses pacientes estão expostos a um risco tremendo. Por quê? Como eu disse, o glaucoma é assintomático, ele não dá sinais nenhum. Se o profissional que ele vai lá trocar o óculos dele não é médico oftalmologista, ele simplesmente vai medir o grau da pessoa e ainda de forma errada e despacha o cliente e ele vai enxergando, tá bom, vai levando, tal. Muitos pacientes, quando me procuram, já chegam num estágio extremamente avançado, lesões de campo visual, alterações severas, e aí fica aquela cobrança: doutor, o senhor tem que resolver meu problema. Não é bem assim que funciona, é mais complexo a situação. Então, o alerta que eu quero deixar sobre glaucoma, que já falamos inúmeras vezes sobre isso aqui, e que infelizmente a desinformação continua, é: atenção, vamos ser avaliados, vamos ser examinados, tal. Numa suspeita tem que ser verificado exames, tem que ser pedido exames complementares, não é simplesmente uma consultinha que você, entre aspas, né, não pejorativa, mas assim, uma consulta que você consegue muitas vezes fechar um diagnóstico tão importante quanto o glaucoma. O glaucoma, ele requer atenção. Ele requer que o paciente seja examinado, acompanhado. Muitas vezes, como eu disse, durante anos você vai convivendo com aquele paciente quando você começa assim a perceber as alterações de sinais glaucomatosos. Então, eu deixo aqui um alerta para que as pessoas, quando estão no seu período de fazer rotina para troca de óculos ou tal, vão ao seu médico oftalmologista, façam direitinho isso, conversem, né, procurem se inteirar sobre esse assunto, é muito importante. E quando o médico examinar e falar: olha, eu acho que, né, esse termo eu acho muito ruim, eu entendo que você tem uma suspeita de glaucoma, tá? Não deixe de investigar, valorize isso, vai atrás, nem que seja para dizer assim: olha, não era nada, era só uma suspeita, ótimo, ficamos todos tranquilos, paciente tranquilo, saudável, e o médico também pode ficar sossegado que está tudo certo, né? E então, o tratamento, como eu disse, é através de colírios, você vai ficar pingando colírio, sim, o resto da vida. Existem tratamentos mais modernos, através de laser também, só que o laser tem suas indicações e tem as suas contraindicações para o glaucoma. Não é todo paciente que vai ser submetido ao laser. Ele tem alguns problemas associados à aplicação do laser no glaucoma. Então, nós temos alguns pacientes que são indicação formal de glaucoma, de laser. E existem também os outros pacientes que vão ter a indicação para tratamento cirúrgico do glaucoma. Existe tratamento cirúrgico para glaucoma. Normalmente são aqueles pacientes que a gente chama de glaucoma refratário a tratamento. Você usa um colírio, 2 associações, 3 colírios, 4 colírios, a pressão não consegue controlar, o nervo óptico continua sofrendo alterações, você continua tendo um paciente evoluindo mal, e aí você sim define: vou para o laser ou vou para um tratamento cirúrgico definitivo. Quer dizer, mas então eu vou estar curado depois do laser, depois da cirurgia? Não, você vai estar sob controle, mas não cura. Então, vejam a importância dessa doença, vejam como é complexo isso e o quanto nós temos que estar atento quando nós examinamos os nossos pacientes, e vamos estar atentos quando somos pacientes e temos que cuidar. Estar sempre acompanhando, observando, né, e discutindo, sempre conversando com o seu médico a respeito dessa doença que vem silenciosa, sorrateira e de forma muito, muito agressiva muitas vezes, né?
A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Quero falar com vocês hoje a respeito de um tema que está ficando muito importante, que está relacionado a uma coisa que nós nunca nos demos tanta conta como nos damos hoje, que é em relação à nossa iluminação, as luzes que temos contato, as nossas luzes de computador, os smartphones, os tablets, em relação a todo tipo de iluminação, essas luzes que eu estou aqui no estúdio, enfim, os faróis de xenon, farol de LED, lâmpadas de LED, e isso tem sido um tema muito discutido na oftalmologia hoje. Por que a gente discute tanto isso? E para falar disso, a gente tem que entender um pouquinho também, antes de falar sobre luz azul, sobre coisas, a gente tem que conversar um pouquinho a respeito do envelhecimento da população. Qual seria a relação disso? Envelhecimento da população, idade e relação exposição à luz azul. Muito óbvio. A questão é a seguinte, quando você tem uma exposição excessiva durante toda a sua vida em relação às chamadas luzes de alta energia, porque até então nós só discutimos a respeito das luzes de UV, a chamada UV, ultravioleta. Porque UV causa câncer, UV dá problema na pele, UV causa problema de catarata. Sim, ele continua lá, ele continua causando todos esses tipos de problema. Só que hoje o que nós sabemos que a chamada luz azul ou a luz azul de alta energia,
Ela é também extremamente nociva para os nossos olhos, mas tem um detalhe, ela é muito importante também para a nossa visão. Então ela tem os dois pontos, o ponto e o contraponto. Ela é positiva, nós precisamos dela, e ao mesmo tempo ela também é muito nociva. Na realidade, essa emissão de luz de alta energia, ela existe no Sol, existe nas luzes naturais, né, que é o Sol, mas existe também nas luzes artificiais, e é aí que entra o problema. E por que eu estava relacionando esse assunto com a idade? Por quê? Na realidade, o que acontece hoje com a nossa população mundial? Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Na realidade, o Brasil hoje vem vivendo o envelhecimento populacional que os países desenvolvidos já viveram. Os países desenvolvidos eles já passaram por essa fase e hoje eles vivem um patamar de envelhecimento. São países com uma população onde se nasce menos, envelhece mais e eles vivem mais tempo. Então, esse nível de envelhecimento nos países desenvolvidos já está estável. No Brasil, nós temos uma curva ascendente de envelhecimento, ou seja, nós vamos cada vez mais lidar com pessoas mais idosas e, detalhe, vamos viver mais, porque a expectativa de vida média no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, chega na faixa de 75 a 76 anos. Faixa média, nós temos pessoas muito mais longevas que isso. E estamos distante de países como o Japão, com 84, 85 anos de expectativa média. Mas, de qualquer forma, estamos envelhecendo. O Brasil deixou de ser um país jovem, estamos na curva ascendente de envelhecimento. E qual a relação disso? A relação disso é que as pessoas vão viver mais, vão ficar mais tempo expostas a uma série de fatores de risco para a sua saúde. E em relação à saúde ocular, o que eu quero falar aqui é a respeito da DMRI. Relação de degeneração macular relacionada à idade e com exposição da luz azul está diretamente uma ligada à outra. Esse é que é o detalhe. Falando ainda sobre o envelhecimento da população. Hoje, pessoas na faixa de 65 anos, 60, 65, 70 anos, elas são força ativa de trabalho. Deixou de existir aquele senhor de 60 anos ou 65 anos que ficava no banco da praça jogando dama. Hoje as pessoas estão ativas, trabalhando, dirigindo, usando smartphone, usando computadores. E conforme nós vamos envelhecendo, os nossos olhos precisam cada vez mais de luz para enxergar. Esse é que é o problema. Nós precisamos de muita luz. Vamos passando daquela fase que quando éramos criança conseguíamos ler um gibi escondidinho, escondido dos pais no escuro, tal, a nossa visão os nossos olhos conseguiam captar essas imagens. Hoje não. Hoje, conforme estamos numa idade mais avançada, nós precisamos de uma boa iluminação para a leitura, sem contar o fator da presbiopia, que é o óculos de perto. Mas na realidade, o que eu quero dizer aqui é que essas pessoas, cada vez numa faixa etária mais avançada, vão estar mais expostas e exigindo maior exposição dessa chamada luz azul. O que acontece com a luz azul? Essa luz azul de alta energia, que a gente chama que hoje é a luz azul violeta, tem várias definições. O que acontece? Ela tem uma capacidade de nos fazer duas situações. Ela regula o nosso ciclo circadiano, ou seja, existe o comprimento de onda de luz azul boa, que a gente chama que é em torno de 465, 480 nanômetros, tá? E existe a luz azul nociva, ou seja, essa mesma luz azul que nos ajuda, ela pode nos prejudicar. E essa luz azul nociva, ela atinge um pico na faixa de 435 nanômetros. É um pouquinho técnico isso, mas não tem outra forma de eu falar sobre isso com vocês sem ser mais técnico. Muito bem, como fazer para que a gente consiga ter uma proteção dos nossos olhos filtrando a faixa de luz azul ruim, ou seja, eu bloqueio a passagem dessa luz de 435 nanômetros, e como deixar passar a luz boa, que é a que me ajuda a manter o despertar, o sorrir, que é o nosso chamado ciclo circadiano, a disposição para se alimentar, as depressões, enfim. Como que eu faço isso? Hoje em dia, a tecnologia vem trabalhando muito nisso. E existem duas formas que nós estamos trabalhando e estudando cada vez mais como proteger os olhos da população. Uma delas, através de lentes de óculos, tá? Porque muitas lentes de contato já têm esse fator de proteção, mas as lentes de óculos hoje, elas conseguem ser fabricadas
com um material que consegue exercer esse bloqueio justamente do pico de onda de luz azul nociva, que é em torno de 435 nanômetros. Por que em torno? Porque ele começa um pouco abaixo, em 411, vai até 435 como luz azul nociva, que tem um alto poder destrutivo das nossas células da mácula, então por isso que ela é chamada de luz azul nociva, e depois ela cai, e aí conforme ela vai subindo para 460, 450, enfim, ela deixa de ser tão nociva e ela passa a ser boa. Então hoje, com essa tecnologia, é uma forma que nós encontramos de proteger os olhos. Uma outra forma que nós fazemos, inclusive de forma sinérgica, as duas coisas têm que acontecer juntas, é através da suplementação com luteína e zeaxantina, mas isso nós falaremos em outra abordagem. O que eu quero mostrar para vocês é um modelo experimental que eu achei muito interessante, após estudar bem como funciona esse modelo. Na realidade, ele teoricamente é até muito simples. Usamos uma ponteira de laser, só que um laser que emite justamente o comprimento de onda de luz azul-violeta nociva para a nossa visão. E vou mostrar para vocês como funciona isso quando você tem uma fotoestimulação com esse tipo de luz, tá? Que vai chegar nos seus olhos. Na realidade, eu vou usar, ao invés dos olhos, eu vou usar como modelo uma lente que seria o anteparo, seria aqui, na realidade relacionado como se fossem os nossos olhos. Então, imaginem aqui que nós temos uma lente, tá? E eu vou fotoestimular essa lente. Veja o efeito dessa luz quando eu fotoestimulo. Conseguem perceber? Veja como ele faz na lente, como ele deixa uma marca nessa lente. Isso é uma fotoestimulação numa lente. Muito bem, imagine isso nos nossos olhos, imagine isso na nossa retina. E agora eu vou mostrar para vocês uma lente que tem a capacidade de bloqueio. Muito bem, como que funciona isso? Essa lente é totalmente transparente, é uma lente de óculos normal, como todas, tá? Veja o feixe de luz azul, eu vou projetar, tá? Aqui, olha, projetando. Tá? Aqui. E agora veja o que acontece quando eu entro com a luz na frente, com a lente com bloqueador. Novamente, olha, bloqueando e passando, olha. Veja se vocês conseguem perceber isso, ok? Olha, eu continuo disparando o efeito do laser, tá? E vou novamente apresentar, olha, veja. Muito bem. Essa tecnologia, o que acontece? Esses tipos de lente, eu acredito que no futuro vai deixar de ser uma solicitação do oftalmologista na sua prescrição de óculos. Hoje o que eu já tento fazer isso na minha prática diária, conversar com os pacientes e na entrevista que eu tenho com esses clientes, eu pergunto qual a sua média de uso diário de computador, de tablet, celular. Parece meio absurdo, mas a maioria das pessoas ultrapassa com certeza 4 a 5 horas por dia, mesmo não sendo profissionais da área de computação, mesmo não sendo profissionais que trabalham diretamente com isso. O que nós temos que fazer então? Proteger. Então eu tenho sugerido que ele faça os seus óculos com esse sistema de bloqueio, porque é diferente daquelas lentes que nós conhecíamos antigamente como as chamadas antirreflexo. É muito comum, os senhores vão à ótica comprar os seus óculos, chegam lá, a pessoa da ótica pergunta, vamos colocar um tratamento antirreflexo, muito bom, melhora realmente a imagem? Sim, o tratamento antirreflexo ele melhora mesmo a transparência das imagens, ele tem uma melhor qualidade em termos de transparência, mas ele não tem o efeito de bloqueio, ele não consegue barrar essa passagem de luz azul nociva. Então a indústria óptica correu atrás disso e desenvolveu esse material e na realidade isso é um material que é extraído a partir de um mineral, um ferro, é um tipo de um material ferroso e eles fizeram essa resina que consegue ter esse bloqueio com a vantagem de não permitir a passagem do 435 e permitir a passagem do outro comprimento de luz azul nociva que nós precisamos para viver, ou seja, isso foi um grande avanço na área óptica e eu visitei as empresas que fabricam isso, é muito interessante e o tamanho do estudo, o embasamento científico que tem por trás disso. Isso foi desenvolvido, obviamente, fora do Brasil e impressionante como eles estão preocupadíssimos com isso, embora foram lá fora, né, os chineses, os japoneses, os europeus, os americanos que desenvolveram essas luzes de alta energia, os chamados LEDs, o smartphone e tal, mas hoje eles percebem e estudaram isso a fundo e entenderam que o risco de exposição excessiva a esse tipo de condição
condição de chamada da luz azul nociva é muito complicado, temos que tomar muito cuidado, inclusive eu vou falar a respeito disso em relação ao uso do smartphone em crianças e o que ele tem outros efeitos nocivos para a nossa saúde. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço, eu respeito. Falando a respeito de lentes de contato. Lente de contato é um excelente recurso para melhorar a qualidade de visão das pessoas. Obviamente nós temos dentro de uma hierarquia, vamos chamar assim, né? A primeira escolha o óculos, que ainda é um excelente recurso óptico para melhorar as pessoas que têm grau. As lentes de contato estão aí também e vieram para ficar. As cirurgias refrativas, né, que é a cirurgia do grau, que todo mundo escuta falar, né, e depois, mais para frente, quando a pessoa desenvolve a catarata, a cirurgia de catarata. Mas, voltando à lente de contato, que estamos lá como arsenal que nos ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Por quê? Uma pessoa que tem um grau alto de miopia,
um grau alto de astigmatismo, hipermetropia, qual que é o grande problema? Eu quero praticar um esporte complicado, fica difícil você fazer isso de óculos, dependendo do esporte, um esporte de contato é mais complicado. Eu quero, esteticamente, eu quero me maquiar, vou numa festa, tal, o óculos atrapalha, né? Então, a lente de contato, ela tem um fator não só estético, mas ela tem um fator dinâmico na nossa vida, que é melhorar a sua liberdade, né? Quer dizer, eu posso fazer atividades físicas, eu posso me maquiar, posso fazer uma série de coisas sem ter aquela barreira que é o óculos, né? Lentes de contato hoje passam por uma evolução gigantesca. A gente acompanha isso cada dia mais com lentes de alta performance, lentes de qualidade que oxigenam muito melhor a córnea, lentes que são muito mais personalizadas. Hoje eu consigo fazer uma adaptação de lente de contato de forma muito mais personalizada do que nós fazíamos alguns anos atrás. Existe uma coisa nova no mercado que está chegando, é uma tecnologia, inclusive é italiana, eles vêm para o Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer e ter contato com essa tecnologia. São lentes de contato para correção de grau, né? Mas que elas têm algum plus a mais. Na realidade, elas permitem uma gama muito maior de problemas de grau para a gente resolver. E elas têm uma novidade, que não são lentes de contato multifocais, não são lentes de contato de monovisão, mas eles têm uma lente de contato para visão de perto. Até eu conversava, como é complicado, né? As pessoas que enxergam bem, não tem grau e tal, quando chega no famoso marco dos 40 anos, né? Por isso que a gente brinca que a vida começa aos 40, né? Começa a encrencar, né? E a pessoa chega lá no consultório e fala, doutor, eu não estou enxergando para perto, que absurdo, eu enxergo super bem, nunca tive esse problema, o que está acontecendo? Isso chama-se presbiopia. E a presbiopia é muito difícil de lidar, principalmente porque ninguém gosta de ficar usando aquele óculos pendurado para ficar lendo toda vez que vai ler uma mensagem no celular, vai ler um cardápio num restaurante, enfim, a leitura, que hoje todos nós lidamos com leitura. Então, a presbiopia é uma coisa que atrapalha muito. Nessas novas tecnologias de lente de contato, nós vamos ter a possibilidade de corrigir a presbiopia, mesmo que eu não precise corrigir outros problemas de grau. Então eu fiquei muito empolgado, eu tive contato com essa tecnologia num congresso que eu estive no exterior e depois de muito insistir, eles realmente estão vindo para o Brasil. É uma coisa que realmente vai permitir os pacientes se beneficiarem de uma gama muito maior. Claro, que eu sempre digo que é comum, né? Outro dia eu estava até brincando com um cliente, é muito comum aquele paciente chega no consultório e fala assim, eu detesto óculos, tá ok. Tudo bem, vamos lá. O que você gostaria? Não, mas nem me fale em lente de contato, hein? Não vou pôr lente de contato, tá bom? Então, pensar numa cirurgia do grau. Você tá louco, eu tenho um monte de medo de cirurgia. Tá, peraí, não adianta nada. Eu posso ter um arsenal de tecnologia. Na realidade, eu sempre digo, o primeiro interessado em resolver o seu problema é o paciente. O segundo interessado em resolver o seu problema é o seu médico. Então, desde que você queira hoje, você vai ter acesso a uma série de tecnologias que te permitem uma melhor qualidade de visão. Desde que você queira, desde que você entenda como funciona cada solução dessa. Essas lentes de contato que eu comentei, elas têm uma outra vantagem tecnológica. Elas fazem a liberação de um lubrificante natural dos nossos olhos. Então, durante o nosso uso, a lente mesmo ela vai se auto-umidificando. É realmente uma coisa fantástica, porque nós sabemos que o insucesso da adaptação de lente de contato, primeiro, quando o paciente compra lente de contato sem nenhuma orientação do médico, ele já está exposto a um risco tremendo, né? Curvatura, não sabe nada, está colocando o grau muitas vezes errado. É comum demais eu pegar pessoas usando o grau muito acima do que elas precisam usar, porque compram a caixinha lá da lente de contato, não sabem nem por que estão comprando aquilo. Compram pela internet, compram no telefone, sei lá. Enfim, e não tem noção que aquilo é uma prótese que está colocada dentro do olho, né? Já fiz esse alerta aqui várias vezes e volto a frisar. Mas o que eu quero dizer é que essas tecnologias novas vão nos permitir correções muito mais específicas do seu problema. Então, são o que a gente chama de adaptação de lente personalizada. Para cada paciente, para cada caso, você vai ter um tipo de lente. A vantagem disso que realmente não vai ter um custo excessivo, porque o que me preocupou quando eu tive contato com essa tecnologia lá fora, eu fiquei pensando, bom, vai inviabilizar pelo custo, e não é isso que aconteceu. Hoje elas vêm para o nosso país, vêm de uma forma viabilizada, que você consegue ter acesso. Precisa conversar com o seu médico oftalmologista para ter essa informação.
E lente de contato, vamos sempre lembrar, é um excelente recurso óptico. Existem várias indicações para lente de contato. É a lente de contato para corrigir simplesmente o grau, é a lente de contato para ceratocone, que é uma doença que acomete a nossa córnea, né? E o ceratocone, ele tem que ser muitas vezes a melhor indicação, ou eu diria, a única indicação para melhorar a acuidade visual do paciente no ceratocone é a lente de contato. Antes de se pensar num tratamento mais agressivo, com crosslinking, com anel de Ferrara, com transplante e tal, a primeira nossa opção é adaptação da lente de contato para ceratocone. Então você consegue devolver uma ótima qualidade de visão para o paciente, por incrível que pareça, mas através de uma lente de contato. Então, o assunto lente de contato é uma coisa muito, muito complexa, não é simplesmente uma coisinha que você compra uma tampinha lá, coloca no seu olho e tal. Existem inúmeras indicações, inúmeros tipos de lente de contato. E essa nova tecnologia que vem chegando vai nos permitir que o paciente use por mais tempo a lente. Continuamos recomendando não dormir de lente, salvo alguns casos que têm as suas indicações para dormir com as lentes, mas na maioria a gente pede para que não durma de lente, né? Tem essa orientação, mas essas novas tecnologias permitem um tempo de uso maior durante o dia, ou seja, o paciente vai conseguir ficar mais horas em contato com o seu computador, em ambientes com ar-condicionado, e essa lente que é auto-lubrificante, auto-umidificante, né? Que ela tem uma tecnologia que permite uma liberação de um lubrificante natural e que vai fazendo uma auto-lubrificação. Então, sem falar no conforto, não só falando do conforto, mas falando do sistema de proteção. Quando nós fazemos uma auto-umidificação, nós melhoramos a oxigenação da córnea e a córnea fica muito mais protegida, o que te dá, além de um uso mais prolongado, te dá uma qualidade de visão melhor e, claro, para nós que adaptamos lente de contato, ficamos muito mais tranquilos, sabendo que o seu olho vai estar muito mais protegido. Então, coisas muito novas estão chegando e já, na realidade já estão aí. Em breve já vocês vão ter contato, conversem com o seu médico oftalmologista, porque ele vai ter condições de lhe orientar e informar a respeito das lentes de contato de alta tecnologia que vem chegando. São lentes de alta performance, são lentes que permitem correção da presbiopia. Na realidade, essa novidade da presbiopia foi o assunto que mais me interessou, porque é assim, todo dia na clínica diária, e os médicos oftalmologistas que praticam o seu consultório sabem disso, é aquele paciente chegando e muito chateado porque ele passou a não ler de perto, ele passou a não ter mais a sua visão de perto, né? Então, presbiopia é uma coisa, entre aspas, simples, né, de se resolver, quer dizer, um óculos para perto está resolvido, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, é uma coisa muito chata, é uma passagem que a pessoa tem na sua vida que é muito desconfortável. Com essas novas tecnologias, eu tenho certeza que a gente vai poder aumentar uma gama de pacientes que a gente pode beneficiar para que não fique com aquele óculos de perto, aquela situação desconfortável, esqueci meu óculos de perto, não consigo ler. Enfim, você vai conseguir melhorar a qualidade de vida do uso do presbita, né? Então, isso foi uma das coisas que me interessaram muito e, como eu disse, a auto-lubrificação. Essas lentes de tecnologia diferenciada, que eles conseguiram desenvolver um mecanismo que se faz uma auto-umidificação da lente. Então, aguardem mais novidades. No futuro eu vou conseguir trazer para vocês mais informações ainda sobre isso, com materiais e tal, mas essa novidade que realmente eu tive contato e tive a grata notícia que eles já estão no Brasil, me deixou bastante animado para poder orientar os meus pacientes e falar, olha, vamos ter uma solução mais confortável para a sua presbiopia, vamos ter uma solução mais confortável e mais segura para o seu uso de lente de contato. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos, referência no abrigamento e atendimento gratuito de mais de 70 autistas de comprometimento elevado. Para continuarmos nosso trabalho, precisamos de sua ajuda. Doe, abrace a nossa causa. Autismo, eu conheço,
eu respeito.